Marcoenses, falar do 25 de Abril em tempo de pandemia não é a mesma coisa. Vivo neste concelho desde que nasci, a minha específica formação faz-me pensar muito no passado das coisas e no passado das tantas boas pessoas que eu já conheci e que, quanto muitas delas, já partiram. Nos tantos momentos de felicidade que já vivi, no que era o nosso Marco há 50 anos, há 40, há 30, etc. Curiosamente, há 4 ou 5 meses atrás, com uma história de vida plena, pensava eu, nem com essa plenitude toda, passo o exagero, eu imaginava que viria a ocorrer a fase da história da humanidade que estamos a atravessar. O 25 de Abril também era, para aqueles que se achavam donos da verdade e de nós todos, pouco previsível, mas aconteceu. A vida pessoal e social é isto mesmo. É pensar erradamente que somos muito importantes para sucumbir logo a seguir, é travar batalhas, a ganhar umas e a perder outras, é sofrer com as adversidades e rejubilar com as coisas boas. O 25 de Abril marcou a diferença. Partilhar a sua recordação e transmitir os seus ideais aos nossos, com destaque para os mais jovens que o não viveram diretamente, é apetrechá-los para a vida, é fazê-los mais humildes, melhores e mais fortes, até para pandemias. Viva o 25 de Abril, saúde para os portugueses, um abraço especial para os nossos idosos. Marcoenses, celebramos hoje uma data que merece por parte de todos nós uma grande reflexão. Essa data, o 25 de Abril, serve como sempre, ano e após ano, para questionarmos o ponto exato sobre os benefícios da nossa liberdade coletiva e daquilo que é possível construir em democracia, de como nos organizamos para conceber uma sociedade melhor e mais justa. Esta é uma data marcante para a história do país e dos marcoenses, data em que o movimento político e social, movimento de civis e militares, lutaram para conquistar a liberdade. Este ano é também uma data com caráter excepcional, em que lutamos diariamente e mais visivelmente contra algo que ainda é desconhecido, para o mais breve possível agirmos em liberdade. Também hoje podemos olhar para o que em liberdade e democracia conquistamos, para o estado de proteção e segurança individual em que vivemos. Com clareza, vemos que Portugal é hoje um país livre e democrático, cujas conquistas de Abril nos proporcionaram um dos melhores sistemas nacionais de saúde do mundo, que agora, mais do que nunca, tem demonstrado dar resposta a este grave problema de saúde, que constitui hoje a maior preocupação dos portugueses e dos marcoenses. Uma situação difícil, angustiante, que nos causa sofrimento e que nos vai obrigar a alterar a forma como até agora vivemos. O Estado que cuida e protege é a nossa referência coletiva, é a medida para a forma como olhamos o outro, vemo-lo através do Serviço Nacional de Saúde, conforme disse, mas, sobretudo, olhando para as respostas que toda a comunidade do Mar Canaveses está a dar. Esta pandemia obriga-nos ao distanciamento social, mas o seu maior mérito foi unir-nos mais do que nunca. Unir-nos solidariamente com movimentos de entreajuda. E a nós, Câmara Municipal, não nos tem faltado a determinação, o empenho e o trabalho diário, sem quarentena, com os nossos parceiros, da área da saúde, da área da proteção civil, os bombeiros, a GNR, a Cruz Vermelha, as instituições de apoio social, as juntas de freguesia. Temos trabalhado diariamente, desde a primeira hora, para que sejam garantidas a segurança e resposta a todos os que de nós precisam. Portugal e o Marco enchem-nos de orgulho, porque, tal como em 1974, hoje continuamos a lutar pelas causas em que acreditamos e que é capaz de fazer acontecer a solidariedade, porque nós, efetivamente, somos um povo orgulhosamente solidário. Passados 46 anos depois de asseguradas a liberdade e a democracia, que possibilitou alcançar inúmeras conquistas, temos agora que nos focar nos desafios de futuro. De facto, os desafios atuais para as famílias marcoenses pensei que são e serão certamente maiores do que em alguns momentos já vividos. Que o receio que todos vivem perante a crise económica que todos antecipam é grande e todos procuramos antever respostas. Nesse sentido, o município está cautelosamente a antecipar-se para encontrar essas respostas, designadamente através do reforço do Fundo de Emergência Social. Será este um dos instrumentos que dará a esperança às famílias marcoenses, acudindo às suas dificuldades e à vulnerabilidade acrescida fruto da incapacidade para fazer face às despesas que estejam a interferir com a qualidade de vida e com o bem-estar da sua família. Preocupam-nos igualmente os nossos idosos e por isso temos articulado com as instituições particulares de solidariedade social a sua segurança, mas também com as autoridades de saúde pública para a realização de testes à Covid-19 e atribuição de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras reutilizáveis
e certificadas para que possamos ser solução para a sua segurança. Para aqueles que fazem parte dos grupos de risco, onde também estão muitos dos nossos idosos, quero que saibam que tudo faremos para os proteger e apoiar. Também nos encontramos focados nos desafios presentes e futuros dos nossos jovens, naqueles que, apesar de não terem vivido de perto as agruras dos tempos da ditadura, se confrontam todos os dias, e hoje em especial, com novas provações. Confrontam-se com limitações que condicionam a sua realização plena e, portanto, a democracia plena, nos mais variados domínios da esfera pessoal, profissional ou cívica. Falo de precariedade e de algumas condições laborais, ou até da possibilidade de acesso à compra ou arrendamento de uma habitação. Neste sentido, encontramos-nos em fase de conclusão de duas estratégias que acreditamos poder fazer parte da solução para estes constrangimentos. Desde logo, a estratégia local de habitação, que pretende pugnar pelo acesso das famílias e dos jovens marcoenses a habitações condignas e a preços apropriados às suas possibilidades económicas e sociais, por forma a assumir o Marco de Canaveses como uma referência na região norte e no Tâmega e Sousa pela qualidade do seu tecido urbano e pelo bem-estar social capaz de atrair e fixar a população. Por outro lado, a estratégia Marca Investe, que surgirá muito em breve enquanto espaço de coworking e de experimentação, na persecução do objetivo de apoiar empreendedores no seu processo de desenvolvimento, consolidação de atividades e ou ideias de negócio que contribuam para dinamizar e diversificar a economia local, ampliando assim e modernizando o tecido empresarial e contribuindo para a criação de postos de trabalho permanentes e qualificados. Apesar de tudo o que foi conquistado ao longo destes 46 anos, as palavras de Sérgio Godinho continuam a merecer a nossa atenção. Só há liberdade, a sério, quando houver paz, o pão, habitação, saúde e educação. Ainda em relação ao futuro e aos jovens, quero aqui relembrar outra das conquistas de Abril, a escola pública, universal e democrática, que é o garante do desenvolvimento e de que ninguém fica para trás. É por isso, também, que não posso deixar de partilhar o forte investimento que, por empreitada ou administração direta, temos vindo a fazer na requalificação das nossas escolas básicas e jardins de infância, cifrado desde 2017 num valor próximo aos 930 mil euros. E não ficaremos por aqui. Neste tempo novo, com o terceiro período letivo nunca antes vivido, reformulámos em articulação com os agrupamentos escolares o funcionamento das atividades de enriquecimento curricular. Implementámos aulas de grupo, por turma, por videoconferência ou outras plataformas tutoriais online ou ainda dinamização de atividades na educação pré-escolar, com vista ao desenvolvimento de competências locomotoras e manipulativas, à promoção da linguagem e da oralidade ou ainda à promoção de momentos de relaxamento e de dispêndio de energia para as nossas crianças. Por outro lado, desde o primeiro momento de confinamento, disponibilizamos na página eletrónica do município as publicações Estou de Quarentena e Agora, com recomendações técnicas relacionadas aos domínios da nutrição, da psicologia, do serviço social e da terapia da fala. A qualidade dos resultados que estamos a alcançar com a estratégia #Sucesso Escolar já não deixa ninguém indiferente. Esta resposta, através da educação, é a mais ampla das competências que a lei atribui ao município, mas é, sobretudo, preciso lembrá-lo, hoje, será talvez a primeira de todas as formas de responder aos desafios da democracia e da liberdade. Parafraseando o poeta Rui Belo, é assim que, olhando para o duro passado, o dos nossos pais e avós, podemos edificar o Portugal futuro. Marcoenses, o 25 de Abril é uma efeméride marcante na história e na vida dos portugueses. Vimo-lo comemorando ao longo de 45 anos e não íamos deixar de o fazer no 46º aniversário da Revolução de Abril. Temos, porém, de o fazer condicionados pela presente pandemia de Covid-19, isto é, sem ajuntamentos de pessoas, utilizando os meios de comunicação à distância que permitem que estejamos socialmente juntos, apesar de fisicamente separados. Abril aspirou a trazer-nos uma sociedade democrática, mais justa, mais solidária e mais saudável. A presente pandemia revela-nos algumas debilidades desta nossa sociedade. Tomaram-se medidas para a população em geral, mas os idosos foram esquecidos nos lares, pasto fácil de contaminação, e só se reparou neles quando a infecção já ia lastrava e a morte acontecia. Às pessoas com enfermidades crónicas não foi assegurada uma via própria e segura de acesso aos hospitais e, por isso, com receio de contágio, essas pessoas evitaram as unidades hospitalares com consequências irremediáveis, como aconteceu, por exemplo, com os doentes
cardíacos. Aos necessitados que já estavam abaixo da linha de pobreza e pior ficaram, não foi oferecido um apoio planificado a nível nacional, ficando à mercê da solidariedade casuística de autarquias, associações solidárias e pessoas generosas. Que nos sirva de lição e que em novo surto epidémico estes três setores da sociedade, idosos, doentes e necessitados, sejam alvo de medidas prioritárias. Mas a presente crise demonstrou ainda que não somos uma nação prevenida e precisamos de o ser. Na verdade, quando o vírus atacou, tínhamos hospitais, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, mas não tínhamos, ou tínhamos em quantidade insuficiente, os instrumentos e a indumentária para essa estrutura de saúde usar. Ventiladores tinham de vir da China, batas próprias e máscaras também, mas como lá parte das fábricas estavam encerradas e todo mundo queria adquirir estes produtos, ficámos numa situação dramática que podia ter sido catastrófica. Esta carência de meios foi em grande parte atenuada pelo espírito de dedicação e sacrifício dos profissionais de saúde, que nunca é demais enaltecer, autênticos heróis que em condições adversas não viraram a cara à luta. Em matéria de saúde pública, um país prevenido ou tem uma reserva estratégica de produtos essenciais para suportar o embate ou assegura uma estrutura industrial para os fornecer em curto espaço de tempo, quando necessários. Não passaria pela cabeça de ninguém que o exército só pensasse em adquirir armas depois de começar a guerra, mas foi isso que aconteceu no importantíssimo vetor nacional que é a saúde pública. Esta carência, porém, não é conjuntural da responsabilidade da governação atual. É estrutural, já vem de longe. É preciso inverter este estado de coisas. O Portugal reduzido a um país de turismo e serviços é uma perigosa ilusão. Temos de aspirar, como nação, à autossuficiência nos bens essenciais. É consabido que na Europa Ocidental em que nos inserimos, a Alemanha, de governança democrata cristã, foi o país que se revelou mais bem preparado para enfrentar a pandemia, e isso teve consequências a nível da mortalidade, que foi extremamente reduzida face ao número de infectados. Estudemos o sistema alemão e adotemos o que de bom lá encontrarmos e ainda não temos, e estaremos mais bem preparados para, no futuro, enfrentarmos situações epidémicas similares que, infelizmente, é conjeturável que venham a ocorrer. Melhor saúde é cumprir Abril. Viva o 25 de Abril, viva o Marco de Canaveses, viva Portugal. Caras e caros marcoenses, neste período difícil que estamos a passar, teremos de celebrar um 25 de Abril diferente. Um 25 de Abril que deixa muitos de nós, que foram obreiros desta revolução, recolhidos em casa, em confinamento, privados da liberdade. 46 anos depois, estamos num novo processo revolucionário, para sermos mais livres do que éramos. Assim, as minhas primeiras palavras são de conforto e de amizade a todas e a todos os que de alguma forma têm sofrido os efeitos desta pandemia. Não posso também deixar de agradecer a todos os profissionais de saúde e a todos quantos trabalham nos hospitais e em lares nesta luta desigual contra um inimigo silencioso. De seguida, deixar-vos uma mensagem de esperança. Apesar de tudo isto, temos que acreditar que vamos ficar bem, não deixando, no entanto, de fazer a nossa parte e ter o cuidado de preservar a nossa saúde e a dos que nos são mais próximos. Este respeito mútuo é também um dos direitos que Abril nos deu. A democracia baseia-se nos exemplos de cada um e deve contribuir dando o seu melhor para que juntos saiamos mais livres do que éramos, assim como aconteceu no dia 25 de abril de 1974. Apesar das constantes notícias relatarem momentos maus ou situações de conflito e violência, há ilações positivas e pontos positivos a tirar desta situação.
A entreajuda, a união que temos vivido são dignas de assinalar, bem como uma maior disponibilidade familiar, o que mostra que o caminho como povo livre e democrático que vivemos há 46 anos está maduro e forte. E nós, marcoenses, sempre fomos um povo solidário. Temos agora uma oportunidade de ouro de demonstrarmos a nossa solidariedade, contribuindo e ajudando-nos mutuamente. Muitas têm sido, desde a primeira hora, as manifestações nesse sentido, mas será importante continuar para que saiamos reforçados enquanto comunidade. Caras e caros marcoenses, esta data é e será sempre histórica para o nosso país. Foi aqui que começou a conquista de direitos e igualdade para todos os cidadãos, permitindo uma melhor educação para todos e uma maior igualdade de oportunidades. Não devemos, porém, baixar a guarda na defesa destes valores e reclamando sempre que possível e exigível uma atenção redobrada dos nossos governantes para o interior, para combater eficazmente e constantemente as assimetrias com os grandes centros de poder e as cidades mais influentes. Somos portugueses como os demais e temos os mesmos deveres, mas também temos os mesmos direitos. Os tempos que se avizinham não serão com toda a certeza fáceis para todos nós, mas é nestes momentos que se fazem as grandes conquistas. É, pois, nas adversidades que se encontram as oportunidades e será esse o caminho que todos devemos procurar. Apelo-vos a todos que, ultrapassado este momento difícil, nos unamos em torno de um Portugal melhor, aceitando todas as ideias e contributos, numa tentativa clara de encontrar o melhor caminho para todos e aí sim poderemos sair à rua e festejar verdadeiramente o 25 de Abril. Viva a democracia, viva a liberdade, viva o Marco de Canaveses, viva Portugal. Caros marcoenses, é com gosto e consternação que me dirijo a todos vocês. Penso que terá sido esse o mesmo estado de espírito vivido no 25 de Abril de 74. A felicidade da retoma da liberdade e a consternação na dúvida no futuro. Passados estes 46 anos do 25 de Abril, é estranho estarmos a viver um período muito parecido àquilo que antecedeu esse magnífico dia. Pelos relatos que alguns de vocês me fazem, os mais velhos, vivia-se um tempo onde se desconfiava de tudo e de todos, pois todos sabiam que ao virar de uma esquina ou atrás de uma porta poderia estar um PIDE a espreitar. Este tempo que vivemos não me parece muito diferente, pois é inevitável o clima de desconfiança que todos nós vivemos entre nós. Estes momentos de desconfiança, insegurança e instabilidade são sentimentos que certamente tardarão a ser ultrapassados e que certamente deixarão marcas na nossa sociedade. Um dos lemas do 25 de Abril foi "O povo unido jamais será vencido". Agora, 46 anos depois, vivemos segundo um novo lema: vamos todos ficar bem. Mas para que isso seja real, teremos de obrigatoriamente manter o povo unido, para que esta pandemia não nos leve de vencidos. O 25 de Abril trouxe o lema da liberdade, esperança e confiança. Palavras essas que nos darão muito alento e esperança no novo futuro. O 25 de Abril foi marcado por uma forte estratégia militar, que derrubou o regime e, consequentemente, trouxe o povo para a rua e transformou a revolução militar numa revolução do povo e para o povo. Hoje, além de contarmos com os nossos militares na linha da frente contra este estado pandémico, contamos igualmente com os nossos profissionais de saúde e profissões associadas, forças de segurança e de socorro, operadores de caixa, motorista, recolhas de lixo e abastecimento de água e todos os outros que neste momento se redobram em trabalho e dedicação para nos manter mais seguros e confortáveis. Nós, os portugueses, muitas das vezes apelidados de preguiçosos, desorganizados e respeitadores, estamos no momento a ser um exemplo para a Europa e para o mundo. Todos juntos estamos a conseguir suster esta pandemia com números que a nós nos enchem de orgulho. Não deveremos levar estas ações de bandeira em arco, pois, como o povo diz, a procissão ainda vai no adro. Ainda nos falta um longo caminho a percorrer, mas com determinação todos iremos conseguir. Esta nossa capacidade nata de sermos solidários, trabalhadores e inovadores permitiu-nos em pouco tempo estarmos a produzir ventiladores, máscaras, equipamentos de proteção e desinfecção, com meios escassos, alguns deles bem caseiros, mas que numa fase inicial muito ajudaram os nossos profissionais de saúde e de socorro. A todos vocês, um muito obrigado. A nós, enquanto agentes políticos deste Conselho, teremos que obrigatoriamente ter uma atitude mais atenta e eficaz na gestão da política do nosso Conselho. Teremos de deixar de lado as guerrilhas políticas e focar-nos objetivamente nos problemas da nossa população e dar-lhes resposta e conforto.
pois só assim prevalecerá o maior bem do 25 de Abril, a democracia. Para terminar, não poderia deixar ficar aqui um alerta. Nestes próximos momentos difíceis, todos nós teremos as nossas prioridades, mas teremos de estar bem atentos ao chique espertismo de alguns que tentarão tirar partido das fragilidades do sistema e das pessoas. A todos esses, sem medo, devemos apontar o dedo, de forma a que o que seja necessário chegue a quem mais necessita. Espero, convictamente, que nas próximas comemorações do 25 de Abril me dirija a todos vocês com um discurso bem diferente, falando desta aprendizagem e de um passado próximo sem saudades. Para concluir, relembro uma frase célebre preferida por Mário Soares, que no ano passado terminou o meu discurso, mas este ano a mim me faz ainda mais sentido. Só é vencido quem deixa de lutar. Viva Portugal, viva a marca de Canavês, viva o 25 de Abril.